Atualmente vivemos na era dos remakes, né? Antigamente a gente percebia isso mais no mundo dos jogos, mas ultimamente até em filmes, né? A própria Hollywood, uma crítica que a gente sempre faz aqui, inclusive, é que ela não tá sendo mais tão criativa como ela era antes, né? E ela geralmente só tá apostando em franquia que dá certo, ou em remakes de franquias que dão certo, em vez de apostar uma nova forma criativa de criar novas franquias, né? E fazer isso da forma criativa como faziam antes. Então, o bate-papo vai ser exatamente esse: remakes, eles são realmente necessários ou eles só são feitos para ganhar grana? Bom, tem bastante remake, né, que quando sai a gente percebe que só saiu basicamente pra ganhar grana, né? A não ser que as pessoas tenham uma ideia muito errada do que seja realmente necessário, né? Porque, sei lá, um dos primeiros exemplos que me vem na minha cabeça é o caso do Rei Leão, né? Que a gente teve o remake, né? Que não soube aproveitar nada de bom do que tinha na animação passada e basicamente tentou transformar um negócio num documentário do National Geographic, né? Nesse negócio, a Disney tá lá em cima, né? Nessas questões de remake, assim. Parece que realmente a Disney perdeu total a magia, assim, no sentido de criar boas histórias, né? E a gente tá percebendo isso. E assim, você mencionou Rei Leão, beleza, até dá a entender, Rei Leão é uma animação, já faz muito tempo que foi lançada e tal, mas nos dias de hoje, tipo, sei lá, lançar Moana remake, porra, é um negócio super recente, não faz o menor sentido. Então, assim, aí você começa a pensar, porra, realmente os caras não estão mais se preocupando com a arte de criar, de desenvolver, de trazer histórias novas. Hoje em dia tá sendo só budget mesmo, tá ligado? Tipo, os caras só faz por grana mesmo. Já tá num nível que você já percebe isso, já tá perceptível. E é bizarro, né? É uma indústria super bilionária, assim. Os estúdios da Disney, assim, os caras faturam milhões. Tem franquias renomadas, tem parques, todo o histórico da Disney é foda. Os caras tão se limitando a fazer coisas que já existem só pra ganhar dinheiro. É meio complicado isso, né? Sim. É aquela questão, né? Antigamente, geralmente saía um filme, né? Esse filme bombava muito, ele tinha uma história fechadinha e tal, né? O que o cara pensava? Não vamos parar por aí, vamos fazer uma sequência. Temos história? Não, a gente inventa qualquer coisa e faz gerar. Só que, pelo menos antigamente, os caras se davam ao trabalho de tentar pensar numa nova história pra continuar o plot. Hoje em dia, não. Só pega a história do passado, faz numa nova roupagem e empurra pro pessoal. E, tipo, a impressão que dá... recente ou antiga. Sim, a impressão que dá é que parece que, sei lá, conforme as coisas foram mudando, né, e tudo foi evoluindo, a tecnologia veio e evoluiu também. Parece que hoje em dia eles estão meio que dando desculpa de que hoje a gente tem tecnologia para fazer uma parada melhor. Eles estão meio que usando isso como desculpa para produzir os remakes. Mas por mais que a tecnologia ela tá avançada, isso não limita a criação. Você consegue ver, assim, estúdios independentes, pessoas até que não tem muito dinheiro e consegue produzir uma parada foda e fica bem produzido, assim, sabe? Fica bem legal. Então, assim, essa desculpa que a indústria tem de falar que é por causa da tecnologia de hoje em dia, eu acho meio furada isso daí. Sim, a Disney, ela teve bastante também remakes que foram bastante polêmicos, né? Até pela questão de não ser exatamente um remake, né? Mas mudar bastante coisa da história. Eu acho que o caso mais recente polêmico foi o da Branca de Neve, né? Que gerou bastante discussão. Tanto que eu não posso falar muito sobre o filme porque eu nunca nem assisti. Eu sei basicamente de orelha, de leitura mesmo, que eu já fiz a respeito, né? Mas também nunca tive vontade, sim, de assistir. Até porque Branca de Neve não é uma obra que me encanta tanto, assim. Tanto que eu assisti já a animação antiga, mas faz muito tempo atrás. Dos filmes da Disney, não é um dos filmes, assim, que me pega, né? A gente tá dando muito foco pra Disney aqui, mas tentando abranger um pouco a conversa, a gente percebe isso até nos estúdios que não são a Disney, né? Outros estúdios, no geral. Sim. A Warner, por exemplo, ela basicamente só tá apostando em franquias que dão certo. Teve recentemente filme do Willy Wonka. No começo do ano eu tava dando uma checada nos principais filmes, assim, blockbusters que iam sair, assim, e meio que eu tava percebendo que 90% era só filme que já existia, tá ligado? Ou era continuação de uma franquia, ou era, sei lá, um remake de algum filme antigo.
Então, sei lá, parece que realmente Hollywood tá com esse problema de não querer apostar mais em coisas criativas, porque pode ser que seja um risco, né, financeiramente falando. Então vamos apostar no que é certo, sabe? E não só se limitando a falar sobre cinema, né? A gente percebe isso daí até nos jogos hoje em dia. E nos jogos isso era mais frequente antigamente, né? Vamos supor, um jogo que era muito datado assim, você via que realmente a mecânica dele estava meio complicada, os gráficos também já estamos num nível de tecnologia que dava para ser superado. Então alguns você até entende, mas tem outros, mano, a Sony, ela tá fazendo remake de jogo que foi lançado, tipo, sei lá, há 5, 6 anos atrás. E não faz o menor sentido também, sabe? Você vê que é só pra pegar o fã trouxa mesmo, que sabe que vai comprar preço cheio depois o mesmo jogo, só que com gráficos melhores e com a falsa ideia de que é um jogo novo, mas até onde isso realmente é necessário, sabe? Tem essas questões que realmente é complicado. A campeã de fazer isso é a EA Sport, que cada jogo basicamente é o remake do ano passado. É, só basicamente, a né? posição dos jogadores. Sim, pode crer, tem tudo isso daí. Mas, tem muito disso, né? Alguns remakes, realmente, eu acho que eles são necessários, né? Um exemplo muito bom que eu consigo pensar que é o caso do Final Fantasy VII, né? Que, sim, por muitos é tido como o melhor Final Fantasy já feito, né? Tanto pela questão da mecânica inovadora na época, pela questão da narrativa, que era muito boa, né? O desenvolvimento dos personagens, o próprio vilão era muito bom. E era um jogo que ficou datado pela questão gráfica, né? Principalmente porque, na minha visão, era uma história muito complexa, que os gráficos não conseguiam expressar toda a profundidade que podia vir a partir dela, né? Com aquela questão de serem polígonos muito evidentes, assim, né? Os personagens todos muito quadrados. Então, realmente um jogo que, quando foi anunciado o remake dele, você até entende que foi justificável, né? Essa questão. Sobre o Final Fantasy, uma parada que eu gostei pra caramba no remake é o fato deles até mexerem um pouco na jogabilidade também, porque eles deixam mais livres assim para quem gosta mais de jogar por batalha por turnos, né, que geralmente era como eram os jogos antigos. Hoje eles deram uma implementada no gameplay que você consegue tanto jogar da forma por turnos, né, tem as opções lá para você dar os ataques da maneira que você quer, ou tem a opção também de você jogar estilo hack and slash tradicionalzão. Então eles conseguem mesclar isso na gameplay e fica foda. Tanto que eu só joguei o remake, porque um pouco que me limitava a jogar os jogos antigos é que eu também não sou muito fã desse negócio de jogar por turno. Então, isso daí que eu acho bacana. Aí, nesse caso, o remake, ele é bem-vindo, porque você tá fazendo uma parada que é completamente diferente do jogo original, entendeu? Então, nesse caso é legal. Tipo, lógico que os gráficos também melhorados, ter um apreço técnico melhor, isso faz diferença. Mas trazer novidades pra gameplay e pra como aquele jogo ele vai ser visto agora, nessa nova versão, isso daí também, pros videogames, eu acho que faz sentido, né? Mas, assim, a gente percebe que são poucos casos, né, de jogos que saem de remake ultimamente que tem essa parada de você atualizar um pouco a gameplay, fazer coisas que realmente justificam o fato de ter um remake, né? Sim, justamente. E tem alguns casos, por exemplo, de jogos que eu queria muito que tivesse um remake, né, só que como uma forma de extensão, que é... Acho que o meu jogo favorito de todos os tempos, né, que é o Shadow of the Colossus, que ele acabou tendo um remaster, né, que os caras só melhoraram a questão gráfica, mas eu acho que merecia um remake fazendo a proposta original do jogo, né, que o cara pretendia lá atacar 32 colossos, deixar eles livres no mapa, e que acabou sendo podado só pela questão de limitação técnica da época, né, uma coisa que hoje em dia já se superou, mas eu acho que seria muito foda se tivesse um remake do Shadow of the Colossus seguindo a proposta original, colocando todos os colossos livres pelo cenário. Eu ia comentar sobre o Shadow. O Shadow, ele teve um remaster e teve um remake. O remaster foi no PlayStation 3 e o remake foi no PlayStation 4. O remake? Sim, o remake foi no PlayStation 4. Só que, como você falou, o remake, ele basicamente ele só pegou o jogo normal mesmo e melhorou os gráficos. Eles refizeram todo o cenário, refizeram os modelos e tal. E realmente, podia ter... Tem algumas coisas extras ali, mas é coisa cosmética. Você acha uma espada nova,
ou tenha modos de jogos que são novos, tipo, vamos supor, você pode jogar à noite. Tem umas questões assim, só que são só cosméticas. Então, realmente, isso que você falou seria mais bem-vindo num remake do Shadow, né? Você praticamente mudar a configuração do jogo como era pensado antigamente, né? Só que eu acho que um pouco disso daí não foi feito, por causa que daí eles teriam que mexer muito na história também, né? Então eu acho que eles respeitaram de ser 16 colossos, mas por causa disso também, eu não sei. Eu acho que não alteraria muito na história, era só tacar mais 16 estátuas lá na torre, né? Tinha que mudar ela. Tipo, não precisa. Eu acho que não precisaria ser 24 colossos como foi pensado originalmente, mas eles podiam pelo menos colocar uns 2, 3 colossos ali novos pra você poder lutar, né? Pra ter uma experiência de jogo novo mesmo, sabe? E não fizeram. Mas assim, ainda assim eu gosto bastante do remake do Shadow of the Colossus. Eu acho foda pra caralho. Tanto porque é um jogo que eu gosto pra cacete também, né? Mas, realmente, isso daí que você falou faz falta. Você ter o remake, mas não só pelo apreço de ser uma parada tecnicamente melhor, mas também ter conteúdos novos, né? Ter coisas que fazem sentido, como eu comentei no Final Fantasy. A mecânica dele é totalmente atualizada, né? Então isso, você percebe que isso é uma parada que faz com que o remake seja mais interessante. Sim. E eu acho que isso daí vai pra geral, né, nos remakes. Não tentar fazer só uma cópia do que foi no passado, né, mas tentar trazer coisas novas, né. E eu acho que muitos remakes, eles têm um grande problema de que geralmente a pessoa que tá por detrás produzindo o remake, ele não é um grande conhecedor da obra original, né, então ele acaba perdendo coisas essenciais, né. Um exemplo, indo pro cinema de novo, né, falando sobre isso, é o caso do Robocop, por exemplo. Igual teve o remake feito pelo José Padilha, né, que é um excelente diretor, né, a gente vê pelo trabalho dele, principalmente no Tropa de Elite, né, mas no Robocop a gente percebe, sei lá, que ele perdeu um pouco da essência do negócio, né, porque o Robocop, o primeirão, tinha muito daquela questão de uma crítica baseada bastante em ironia, assim, né, tinha aquele mais negócio da sociedade, de humor, né, escrachado, isso, sim, tratando no resto da sociedade, assim, não focando só no tema da segurança pública, né, mas ele trazia diversas outras questões, assim, que não eram foco, mas estava lá como até um adicional, né, pra enriquecer mesmo a narrativa daquele mundo, que é coisa que se perdeu no remake, né, ele foi até menos que uma cópia do passado, né, ele se tornou, no fim, uma coisa inferior, assim, né, até pela questão mesmo do que poderia dizer que melhorou, né, a questão visual mesmo do negócio. Só que mesmo se olhando pro Robocop antigo, a parte visual dele ainda é muito boa, não é ruim. Sim. De fato. Eu nunca cheguei a assistir esse remake do Robocop, mas pelo que eu percebo, as questões que o primeiro filme traz, né, de você ver como é aquele universo, uma coisa que eu gosto bastante no primeiro filme do Robocop, dos anos 80, é que volta e meia eles param a narrativa do filme pra mostrar, tipo, sei lá, um comercial daquele mundo, e você vê o quanto que aquele mundo é bizarro, tá ligado? Tem um pouco do punk também, né, do cyberpunk, né? Então eu acho total. Muito foda isso daí no Robocop. Imagino que nesse novo não tenha, né? Eles focam mais no como você falou mesmo, né, na segurança e no fato de como o filme ele já é mais atual, ele traz um pouco mais de, assim, modernidade, talvez, pro Robocop, imagino. E o remake, ele fica muito naquela questão de linha tênue também com o reboot, né? De certo modo, sei lá, o reboot é um remake, só que mudando completamente os rumos que a narrativa vai tomar daqui em diante, né? Então, de certo modo, acaba sendo um remake, né? Um outro também que eu acho que foi muito ruim, até pela questão de não dar foco no protagonista, é o Godzilla de 2014, né? Tipo, o Godzilla tem muito tempo de tela porque deveria, e tipo, a parte do drama humana também não é muito bem desenvolvida, porque você não se importa realmente com os personagens principais do negócio. O Godzilla, pra falar a verdade, já é uma questão que já vai além do remake, porque é uma criação oriental e tem muito mais riqueza, porque o fato do monstro ser gigante, destruir as pessoas, tem uma parada mais traumática ali, porque meio que o Godzilla, ele é mais uma vítima, né? Porque ele não tem culpa de ser gigantesco daquele jeito. Então ele destrói, não é porque ele é uma criatura mal. Ele é meio que uma força da natureza e que aquilo é um pouco traumático também, né? Tanto pro monstro quanto pras pessoas. Então tem muito mais
uma questão assim filosófica envolvida e não é só um show, só porque o bicho é grande, tá ligado? Então eu acho que as produções americanas, elas falham nisso, tá ligado? De trazer essa principal essência do Godzilla que tem nos filmes japoneses e não tem. De toda a adaptação do Godzilla americano é só o show mesmo de ter um bichão grande destruindo cidade, tá ligado? Porque isso dá dinheiro. Então eu não dou muita moral não pra esses filmes americanos do Godzilla. Até o próprio King Kong, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Eu não cheguei a assistir o primeiro filme mesmo, o primeirão do Donkey Kong. O primeiro também não assisti. Do Donkey Kong não, do King Kong, né? Falei do King Kong. Do King Kong. Da Nintendo. Do King Kong, né? Mas, assim, eu confesso que eu acho que o único filme do King Kong mesmo que eu curti foi aquele A Ilha da Caveira lá. Mas aí depois, quando inventaram de misturar ele com o Godzilla, eu não achei tão foda. Achei que ficou meio bosta. Eles uma queriam meio que tentativa de criar um universo compartilhado, né? de monstros gigantes, né? E ficou meio bosta, eu achei. Eu acho até que poderia ter funcionado, mas é o que sempre me incomodou nesses filmes, que, tipo, geralmente eu tô assistindo pra quê? É pra ver as criaturas sair na porrada mesmo, ver elas destruírem as coisas sem muita profundidade, né? Mas eles tentam colocar a parte humana no negócio, que complica um pouco. Eles dão foco pra uns personagens lá que você realmente não se importa, né? Ou então você realmente pegar um negócio pra fazer uma crítica, né? Igual era o Godzilla original mesmo, né? Que era total crítica às bombas que explodiram, né? Em Hiroshima e Nagasaki. Então tem todo esse contexto por detrás, né? Que com a produção americana meio que se perde, né? Até porque se tornaria meio que hipócrita se eles fizessem, né? Porque foram eles mesmos que dispararam as bombas lá e tudo isso. Essa questão de regionalidade também pega, né? Se for ver também o Old Boy, o remake dele é uma bosta. Dele. Pra quê? Não é necessário, tá ligado? E assim, é muito maluco, né? Porque o filme do Old Boy, ele é baseado num mangá que também é completamente diferente, né? Completamente diferente. Tipo, tem questões completamente distintas, assim. O mangá, ele fala mais sobre a crise que teve no Japão, a crise econômica, né? E o foda é que o diretor... ele é mais complexo no mangá, eu acho também. Sim. Não é que ele é mais complexo, é que é muito mais difícil de você entender ele do que o vilão do filme, né? É que tem uma parada muito pessoal ali, envolvendo tem mais... Muito pessoal, sim. É muito a personalidade intimista dos personagens. Isso, é intimista. O mangá, ele é muito intimista. E o Park Chan-wook, ele teve essa percepção foda, que tipo assim, é uma história aqui, tem elementos aqui que dá pra mim explorar no filme de uma maneira diferente. Que no caso, ele pega o incesto, né? E é muito foda isso daí. É uma questão muito polêmica, né, do filme. Eu acho que é um dos filmes mais polêmicos nesse sentido, impactante. Exatamente. E aí ele faz isso no filme, e aí o americano ele tenta fazer de uma maneira diferente, só que não fica legal. Tipo, fica só meio escrachado. Inferior, Eu acho que ideias de remakes partem um pouco de saudosismo de diretores, né? Tem o caso também daquele diretor que queria refilmar Ipsis Literis, ou Psicose, do Hitchcock, né? A ideia, a proposta de fazer isso é meio bosta, né? Porque você já tem o filme do Hitchcock, por que você quer fazer igual? E, obviamente, foi um fracasso, né? Total. E uma coisa também que eu percebo na questão do remake, até que me incomoda um pouquinho, é que tem casos bem esporádicos que saem bem feitos, como foi o caso dos Infiltrados, né, que é meio que um remake do Conflitos Internos do Japão. Inclusive, eu nunca assisti o original pra falar a respeito, né? Mas o americano tem muito dessa, né, de pegar uma coisa que saiu lá fora e eles querem fazer a versão deles. Meio que, sei lá, de certo modo, meio que se apropriando do que foi feito de bom no outro país, assim. Porque só não deixa o pessoal assistir o original mesmo, né, em vez de ficar fazendo uma coisa em cima, que às vezes acaba saindo muito pior, né? Como é o caso do Old Boy, que a gente já comentou, né? Mas tem muitas outras coisas, igual o pessoal fala que ficou muito ruim, né? O remake do Chamado, né? Que é baseado num terror japonês, o próprio Grito mesmo. Então tem muito disso. E quando você realmente assiste o material original, você vê que o horror tá muito bem mais estruturado, né? Uma coisa que te faz se sentir incomodado, te faz sentir medo. Então tem tudo isso daí. Se você tem a proposta de refazer aquela história porque aquela história é interessante de alguma forma, você mudar a história só por um saudosismo, só porque você achar que vai ser melhor pro seu país, né, pra sua nação, eu acho meio zoada. Porque você tá tirando elementos daquela história que faz aquela história ser tão rica, né? Mas um remake que foi muito bom, acho que você vai concordar comigo que foi necessário, é o Metástasis do Breaking Bad.
Ah, é. Pode crer. Super. Não, mas esse eu confesso que eu gosto muito de ter existido, porque quando você pega as cenas e compara, é muito legal. Os caras basicamente é um Breaking Bad na Espanha, né? Não sei se a série é espanhola, não é o mexicana. Não acho que não é colombiana, sei lá. Colombiana, Deixa eu ver, Metástases. É basicamente tirar a história do Breaking Bad da América do Norte e colocar na América Latina. Deixa eu ver, até o logo, né? Eles copiam. Sim, é muito igual. É colombiana mesmo. Colombiana, né? Aham. E eles literalmente tentam replicar a cena quadro a quadro, né, do Breaking Bad original, né? Só que acaba que os caras têm um orçamento um pouquinho menor que o Vince Gilligan tinha, né? Então algumas cenas acabam não sendo tão legais assim, né? Sim. E aquela questão, não é só você replicar o quadro a quadro da produção original que vai sair muito bem, né? Porque o Vince Gilligan, ele eu acho que deve ser um dos diretores mais detalhistas, assim, que já pisou nessa terra, porque você percebe que é um cara que, com coisas que normalmente ninguém se importa, ele se importa. Isso daí, no final das contas, faz a diferença, né? Igual o Breaking Bad é muito citado, né? Que foi uma produção brilhante, porque o Gilligan, ele trabalha muito com a questão de teoria das cores, né? De usar elementos do cenário de determinadas cores para reforçar algum tipo de emoção, né? E é uma coisa que você percebe em todas as produções dele, né? Tanto Breaking Bad quanto os seus derivados, e na série mais recente dele agora, que é o Pluribus, né? E a versão colombiana de Breaking Bad não soube explorar essas coisas muito bem, né? Mas eu acho uma versão válida, porque é legal de você assistir e dar algumas risadas com o negócio, né? Pelo meme, realmente é válido mesmo, né? Mas isso daí que você falou muito legal, total. que eles até adaptam os nomes, né? O Walter Blanco. Puta que pariu. É foda, meu. Tipo, não tem como não virar meme isso. Mas isso que você falou realmente faz sentido, né? Porque o Vince Gilligan, você comentou que ele é muito detalhista, né? Uhum. E ele também é um tipo de diretor que eu confesso que, assim, diretor, criador, né? No sentido geral, produtor no sentido geral. Ele gosta de contar as histórias dele de uma forma, assim, mais... como que eu posso dizer? É que, assim, se você pega diretores, assim, convencionais, eles vão explicar alguma coisa em diálogo ou em alguma fala. Eles vão falar a informação pra você. E o Vince Gilligan, eu gosto dele porque ele gosta de mostrar isso na câmera. Então, eu acho muito foda. Ele mostra em detalhes, entendeu? Às vezes, tipo, tem uma parada, assim, que você não entende de início, mas depois, no fim do episódio, você compreende por que aquilo tava mostrando daquela maneira. Então, eu acho muito foda isso daí. E acredito que essa série aí colombiana não pegou esses estilos do Vince Gilligan, né? Então, realmente é complicado. Eu lembro até numa entrevista que a atriz que interpreta a Skyler, né, a Anna Gunn, lá, que ela comenta que em determinado dia lá da produção, ela falou que o Vince Gilligan tava quebrando a cabeça pra decidir qual cor de esmalte no pé ela deveria estar usando na cena que vai dar o close nos pés dela. Então, tipo, é uma coisa que você pensa, tipo, a maioria dos diretores, tipo, vai ser a que a atriz estiver usando no dia. Tipo, ele pensa em tudo pra pensar detalhe, né? Realmente, até nesse nível mesmo. Os nomes dos episódios também, né? É muito foda. O Gilligan, ele é muito detalhista nessas coisas, realmente. Sim. Então, por isso que dá importância de quando você vai fazer o remake, tem que ser uma pessoa que realmente entenda da obra original, né? Pra não só fazer um negócio que funciona como uma homenagem, mas também um negócio que realmente acrescente, né? Que venha pra somar na discussão que foi levantada, né? E uma das coisas que eu acho que acaba meio que sendo um ambiente muito propício pra remake é o gênero da ficção científica, né? Que a gente curte bastante, né? A gente já falou sobre diversos filmes de ficção científica aqui no canal, porque é aquele tipo de produção que depende muito de efeitos especiais, né? Principalmente aqueles que foram gravados há muito tempo atrás, quando tinha muito pouco recurso técnico, né? Pra fazer um negócio mais crível assim. Então, para esses casos, realmente um remake bem feito seria bem-vindo, né? Igual, por exemplo, a gente já comentou do filme aqui no canal Logan's Run, né? Que tem bastante cenas que são muito datadas, né? A cena do robô mesmo, aquele design dele lá, que era só se dar uma bicuda naquele bicho lá, ele não ia conseguir te seguir. De fato. Então, não, tem tudo isso. Outro gênero também que tem bastante terror, e esse daí, eu acho que... me arrisco a dizer que 90% é caça-níquel, que é o gênero de terror mesmo, basicamente. Tipo,
Jason já teve não sei quantos remake, o Hellraiser, acho que todos os slashers, assim, mais pop já tiveram remake. Chuck, Fred Krueger, Halloween mesmo, até o próprio Exorcista, né? Tudo geralmente tem um remake nesses filmes aí. E acaba sendo aquela coisa muito inferior, né? De fato. Daqui uns dias vai ter até remake de Jogos Mortais, pode apostar. Ah, eu não duvido. Eu tô pensando aqui agora, tipo, remake de quadrinho e livros, tem algum que vem à sua mente? Remake de livros eu acho que não. De quadrinhos, o que volta e meia acontece principalmente no gênero super-heróis é eles fazerem um reboot, né? Que de certo modo é meio que um remake, né? É. Uma forma de você começar a história. Eu não acompanho muito o universo dos quadrinhos, né? Mas eu sei que às vezes isso daí acaba sendo uma coisa que a indústria meio que tem que fazer, até porque é complicado você começar a ver quadrinhos assim pulando do nada, né? Tipo, você vai começar a ver, sei lá, os X-Men. Imagina se a história estivesse sendo contada desde que começou o X-Men, sendo contada até hoje. É muito difícil você conseguir novos leitores, né, pra obra. Então meio que se faz necessário você rebootar tudo, fazer de certo modo um remake do negócio para novos leitores acompanharem, né, o negócio. Até pra não deixar o negócio infinito, né, que fica meio que complicado. Mas de livro eu acho que não tem remake mesmo, pelo menos nenhum que eu me lembre. É, acho que Até não. porque livro dificilmente ele vai ficar datado, né? Porque geralmente eu acho que o que mais pega na questão do remake é quando o visual não acompanha muito, né? Sei lá, meio que ficou alguma coisa pra trás, assim. E tem gente ainda que não consegue assistir filmes antigos, né, também. É, acho que em questão na literatura, eu acho que o que dá pra ser dito assim, sei lá, o que seria equivalente a um remake seria releituras, né? Porque isso daí existe. Tipo, vamos supor, Frankenstein da Mary Shelley, por exemplo. Tem várias releituras, né? De outros autores, imagino. Até em filmes mesmo. Então eu acho que real. tem sempre essa parada de, tipo, não chega a ser um remake, propriamente dito, mas é uma visão daquela história por uma outra pessoa, assim. Então, isso daí é bem-vindo, eu acho legal, eu acho bacana. Se a gente tivesse que chegar numa conclusão, assim, remakes, eles são necessários, você acha? Depende do remake, mas eu acho que a maioria é caça-níquel mesmo. Sim, a grande maioria é. Isso daí até é muito evidente. Mas eu acho que, assim, sei lá, pra ter uma resposta definitiva, acredito que, como eu comentei no jogo do Final Fantasy, né? Se você tem uma proposta clara pro remake, que ele seja completamente diferente do original e melhore a experiência, aí tá tudo bem, né? Eu acredito que o remake ele é bem-vindo. Mas se você faz só pelo apelo técnico ou por simplesmente chamar a atenção, acredito que seja a pior decisão, né? Porque você só tá fazendo por dinheiro, isso daí fica bem evidente. A não ser que fique um negócio engraçado, igual foi o Metástases, daí vale a pena pelo menos pra ver o que isso. Pela zoeira tudo vale a pena, né? Mas o pior é que geralmente alguns remakes saem nem engraçado, é só vergonha alheia mesmo. Pode crer. Mas enfim, então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos seus comentários o que vocês pensam sobre esse assunto, no que vocês concordam, discordam da gente. Pode comentar aí, com educação, obviamente, né? Exatamente. Mas nosso público é super educado, né? A gente nunca teve problemas com isso. Não, tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Até a próxima. Falou!